Show. Gente, depois do André ter passado aí, eu vou ter falado um pouquinho sobre fornecedores, a importância de você definir quais são os seus fornecedores, né? Quem é multimarca. É muito importante essa parte, por quê? Porque você vai definir aquilo que vai trazer a tua rentabilidade, aquelas marcas que são os seus parceiros, né? E uma coisa muito importante também, que quanto mais fornecedores, né, mais trabalho você vai ter, né? Mais boleto você vai ter para pagar, são mais relacionamentos, são mais culturas para você identificar e para você estar trabalhando. Então, assim, o que a gente quer passar aqui não é que assim, que vocês zerem os fornecedores, trabalhem com quase nada. Mas depois a Gisele, quando ela for passar a parte do VM, você vai ver o quão importante é você trabalhar com menos fornecedores e trabalhar a coleção. Porque assim, eu sempre falo, toda marca, né? Toda marca ela tem um DNA, ela tem uma identidade, né? Ela tem o storytelling da criação dela, né? Que é a história que ela conta da criação dela, qual que é a missão, a visão, os valores dela. E cada coleção, ela vem contando uma outra história. Então hoje, a gente sempre fala, o nosso negócio é muito complexo. Tem gente que acha que vender roupa é comprar por 50 e vender por 100. Eu sempre falo, o nosso negócio é uma das coisas mais complexas que existe. Porque a gente trabalha com tendência, a gente trabalha com moda, a gente trabalha com comportamento, né? E a gente trabalha com vários tipos de produto. E entrando um pouquinho no estoque, quem já assistiu os nossos vídeos, quem é meu cliente, a Fran, a gente conversa bastante sobre isso, né? O Anderson também, a gente já conversou bastante sobre isso também. A gente criou algumas métricas sobre as categorias de produto. Tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente vem desenvolvendo e que a gente desenvolveu, são de anos de realmente conversando com o cliente, olhando a loja, conhecendo o produto, vendo como que esse produto gira dentro da loja. Então, assim, a partir do momento que você definiu quem são os seus fornecedores, qual que é a sua curva ABC, por exemplo, assim, se você tem lá 10 fornecedores, você tem que saber, dentro desses fornecedores, quais são os que te trazem mais rentabilidade, para você poder comprar mais desses fornecedores, né? Isso você pode fazer através de sistema ou você pode fazer através de uma planilha de Excel simples, né? E depois você vai entrar no estoque. Então, quando você definiu quem são os seus fornecedores, aí você vai definir aquilo que você vai comprar de cada um, né? Começa tudo lá atrás, quando você começa a fazer o planejamento anual da tua loja, planejamento de faturamento. O ideal, as grandes empresas, né, eu sempre falo, as grandes empresas um dia elas foram pequenas, e as grandes empresas elas fazem o planejamento delas num ano anterior. Então, por exemplo, as grandes empresas já começam a fazer o planejamento de faturamento delas de 2023 já em 2022, pegando aquilo que ela faturou, sempre fatiando o nosso negócio por ano, semestre, mês, semana e dia, definindo os fornecedores dela e definindo aquilo que ela vai faturar. Ela já tem uma métrica da inflação, ela pega o crescimento que ela precisa projetado, joga em cima da inflação, né? E daí ela já faz a projeção dela do ano seguinte. Porque a gente escuta muito o pessoal falar assim, esse ano até que foi bom, eu empatei, né? Vendi a mesma coisa do ano passado. Não, esse ano você não empatou. Porque se nós temos uma inflação de 10% e você vendeu mesma coisa do ano anterior, na verdade você vendeu 10% a menos, né? E muitas vezes a gente não liga essas coisas. Então é muito importante fazer esse planejamento. E eu queria, deixa eu ver se está... Eu queria começar a minha apresentação falando sobre dois personagens. Um é Tales de Mileto, não sei se vocês conhecem. Tem três coisas bem interessantes sobre ele, que ele é considerado o primeiro filósofo, né? Ele é um pré-socrático, ele é considerado o primeiro filósofo. Ele foi o primeiro ser humano que quebrou o estigma de que tudo era criado pelos deuses, né? Então, assim, na Grécia Antiga, se tivesse seca, era porque os deuses estavam bravos com o povo, e daí veio a seca. Se dava enchente, era porque os deuses estavam bravos com o povo, e daí vinha enchente. E ele começou a estudar o meio ambiente e empiricamente, ele começou a ver que aquilo não tinha muito a ver com um mito, e sim com as estações do ano. Ele foi um cara que começou a estudar isso. E, através do estudo dele, ele acabou ficando muito rico. Por quê? Porque ele começou a ver as estações do ano, as características, um ano que ia chover bastante, que a safra ia ser boa, um ano que ia dar seca, e chegou num determinado ano lá, que ele foi lá e alugou todas as prensas da Grécia, né? Eles faziam muito óleo de oliva lá. E ele viu, com os estudos dele, né, empiricamente, vendo as estações do ano, que o ano seguinte seria um ano que seria uma safra muito boa,
né? E até dizem alguns que ele falou para algumas pessoas, as pessoas começaram a tirar sarro dele e tal, porque ele não acreditava que tudo acontecia por causa dos deuses, e sim que existia, né, uma coisa na natureza que, vez e outra, o clima dava seco, ou dava chuva, enfim. E ele alugou todas as prensas lá da Grécia, né, na época, e deu uma safra muito grande, e todo mundo daí teve que alugar a prensa dele para poder fazer o óleo de oliva. E diz a história, isso está documentado, que ele ficou muito rico por causa disso aí. Porque naquele ano ele alugou as prensas pelo valor que ele quis. Por quê? Porque ele foi uma pessoa proativa, porque ele estudou o ambiente que ele estava, usou aquilo ao favor dele, né, a favor dele, e acabou tendo um benefício. Esse aqui eu não sei se vocês conhecem, John Rockefeller, esse cara é famosíssimo, né? Dizem que foi o cara mais rico da história, que o patrimônio dele chegou a valor de hoje, chegar a mais ou menos $1 trilhão, né? A gente nem consegue mensurar isso. Ele foi o barão do petróleo, né? Foi o cara que começou com a Standard Oil, né? Se eu não me engano foi no século XIX, né? Foi um filantropo também, foi um cara que ajudou muito a igreja, se eu não me engano ele era batista, eu sei que ele era de uma igreja protestante, foi um cara... tem uma fundação que até hoje ajudam as pessoas, faculdade, enfim. Mas ele tem uma coisa muito interessante também, que ele sempre foi um cara muito aplicado, sempre foi um cara muito proativo. E ele começou a crescer tanto, que no Congresso, nos Estados Unidos, eles votaram uma lei lá, que era uma lei chamada antitrust. O que era essa lei antitrust? Era uma lei que combatia os monopólios, porque chegou uma época que ele estava refinando 90% do petróleo do mundo, era ele que estava refinando, a empresa dele. Ele ficou muito rico, as pessoas começaram a se juntar e quiseram quebrar o monopólio dele. O que ele fez? Quando os Estados Unidos, quando o governo fez com que ele quebrasse o monopólio dele, ele já fez um estudo atrás e a empresa dele parece que foi quebrada em 30 e poucas empresas que existem até hoje nos Estados Unidos. O que ele fez? Como ele conhecia o mercado, ele conhecia onde ele atuava, quando a lei foi aprovada e ele foi julgado e a empresa dele foi dividida, e ele ficou com uma parte só, ele comprou ações de todas as empresas que a empresa dele estava sendo dividida. O que aconteceu? Depois que houve o rompimento, que a empresa dele foi vendida, foi desmembrada, as outras empresas começaram a crescer e ele mais que dobrou o capital dele. Ele continuou com uma parte da empresa dele e continuou como sócio acionista de todas as empresas. Então, assim, isso mostra o quê? Que quando você é proativo, quando você programa, quando você tem estratégia, quando você conhece aonde você está pisando, eu sempre falo, na crise tem aquele que chora e tem aquele que vem de lenço. Então, assim, a gente tem que ser aplicado. E o vídeo que o André falou também, a gente não pode deixar as coisas, o destino levar as coisas. A gente tem que ser proativo. Todas as pessoas, todas as empresas que são gigantes, ninguém é gigante à toa. Ninguém é grande à toa. Ninguém é bem sucedido à toa. Existe proatividade. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Aqui é uma fotinho que eu gosto bastante também, né? E muitas vezes a gente quer complicar, mas o que funciona é o básico. E a gente tem visto nesses 20 anos que o que funciona é o básico bem feito, né? Outra frase que eu gosto muito do Abraham Lincoln, né? Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 amolando meu machado. Então, assim, o mundo que a gente vive, né? O mundo de rede social, o mundo de contato, o mundo de network, é muito menos esforço e muito mais concentração, pensamento, estudar o mercado que você está trabalhando. Muitas vezes a gente está se esforçando demais e só com o esforço a gente não consegue rentabilizar o nosso negócio, a gente não consegue ver o nosso negócio de fora. Né? Isso é uma coisa bem legal, porque assim, todo gestor de loja, ele não tem que estar no chão de fábrica, ele não tem que estar no operacional. Ele tem que estar na parte estratégica. Porque se você está no operacional, você não consegue olhar o teu negócio de cima. Você não consegue pensar o teu negócio. E como que você vai fazer isso? Criando uma cultura de autodesenvolvimento da tua loja. Fazendo com que os teus colaboradores, né, criem a cultura que você quer implementar no teu negócio, para que o negócio comece a andar e que você consiga enxergar o teu negócio de fora e criar estratégia. Então, falando um pouquinho sobre estoque agora, depois dessa introdução gigantesca, gente, nós dividimos o estoque ideal da loja entre básico moda e moda. Tá? Esse aqui seria um exemplo de básico, né? São as peças de shape de dia a dia mesmo, branco, preto, mescla, marinho, né? O rosa no feminino, né? Isso tanto no adulto quanto no infantil, certo? Então, o básico, quanto comprar? Qual que é o ideal, tá? Isso eu estou falando tanto de loja de infantil quanto
calçado, quanto da loja de adulto, isso vale para tudo. Claro que isso é como o André falou antes, isso é um norte, não que você vai fazer exatamente como isso, como está aqui. Tá? O ideal hoje é que você tenha 50% da tua loja em produtos básicos, tá? E eu já vou falar o porquê. Cobertura, o que é a cobertura? Quantas peças você tem na tua área de venda para quantas peças você tem guardado no teu estoque. Por que isso é muito importante? Hoje, a rede social tem alguns estudos que 98% da venda, de toda a venda transacionada no nosso negócio, ela passa de alguma forma pela internet. Não que a venda ela é fechada na internet, mas muitas vezes, 98% das vezes, o cliente, antes de ir na loja comprar, ele vai olhar na internet. Vai pesquisar, alguma coisa ele vai fazer na internet. Então o que acontece? A gente sempre dá muito esse exemplo, que assim, o arroz e o feijão, quando você vai no supermercado comprar, todo final de semana ele tá lá, né? Aí assim, quantas lojas, se você parar para pensar hoje, né, dos 20 anos para cá, quantas lojas de confecção vocês ficaram sabendo que quebraram? Muitas, né? Quantos supermercados vocês ficaram sabendo que quebraram nos últimos anos? Poucos, né? Por quê? Porque o supermercado ele tem esse tipo de gestão. Quando você vai lá no final de semana, o arroz e o feijão que você quer, está lá na gôndola para você comprar. E muitas vezes o cliente ele chega para comprar o básico dentro da nossa loja e a gente não tem. E a gente esperou acabar. Aí o que acontece? O cliente vai na loja, ele não acha. Ele vai a segunda vez na loja, ele não acha. Na terceira vez ele vai e compra na internet. Porque o produto básico, ele já sabe o tamanho que ele usa, ele já conhece a referência que ele usa. Então a gente tem que cuidar muito com essa cobertura. O ideal qual que é? Aí falando de produto básico, né? Preto, branco, marinho, mescla, né? E o rosa no feminino. A cobertura ideal são de 3 a 5 peças no estoque para uma na área de venda, tá? Aí vai de você conhecer o lead time do teu fornecedor. O que é o lead time do teu fornecedor? O lead time é o tempo entre você fazer o pedido com o teu fornecedor e ele te entregar essa peça. Tá? Isso é o lead time. Ou o tempo que você leva, de repente, para fazer uma viagem, para comprar esse tipo de produto, né, e trazer para dentro da tua loja. Isso você pode controlar por planilha também. Então isso é muito importante. O básico, gente, você pode ter uma cobertura maior. Porque o básico, né, a gente sempre fala, básico não se promociona. Básico é um produto perene na loja. Entendeu? Quando você faz o teu planejamento e compra aquilo que você tem que comprar, se te sobrar básico, a única coisa que vai acontecer no ano seguinte é você remarcar esse produto. Porque do jeito que as coisas vêm subindo, 30%, o inverno agora a gente está com uma estimativa aí que no geral vai subir 20%. A matéria-prima, né? O produto acabado. Então você imagina só, uma blusinha que você tem lá na tua loja a R$10 de custo, que você pagou este ano, ela vai vir a 12, né? 20%. Então você vai comprar ela mais cara. Agora, se você tem um estoque, o que você vai fazer? Esses R$2, esses 20%, você vai absorver no teu lucro. Então, básico não se promociona. Se você está promocionando o básico, muito provavelmente você está com problema de ciclo operacional financeiro. Você está descasado, você está tendo problema de fluxo de caixa. Ou você está comprando demais, ou você está comprando demais de algum fornecedor, ou está te sobrando muita mercadoria, tá? Vida útil na loja, já me atropelei, já passei, tá? Produto perene, básico não se promociona, tá? Não deve ser liquidado básico. Se o representante chegar lá na tua loja e falar para você assim, não, sobrou a jaqueta aí, promociona lisa, você não tem que fazer isso. Ele está fazendo isso porque a fábrica quer vender para você e porque o representante quer vender para você de novo. Não tem lógica. Para que você vai promocionar? Nós estamos agora em agosto. Para que você vai promocionar uma jaqueta preta dessa, R$160, se mês que vem você vai comprar ela 180 para receber em fevereiro? Não tem lógica. Só se você tiver com problema de fluxo de caixa. Entendeu? Básico moda. O que é o básico moda? Gente, o básico moda nada mais é do que um produto básico, tá? Um shape básico, um vestidinho básico, um conjuntinho básico, com estamparia da estação. Então, por exemplo, Animal Print, que esse ano foi muito forte, o listrado marinheiro também, que foi muito forte, que geralmente 6 meses, na outra estação, esse tipo de produto esse tipo de estampa já não vai estar mais tão usual. Tá? Então é um produto que você pode arriscar mais, né? Sempre lembrando, é o shape de básico, tá? Com a estamparia, com as cores da estação. Tá? Quanto comprar? O ideal é que você compre 30% da tua compra seja de básico moda. Tá? Cobertura.
O básico moda você vai ter uma peça na área de venda para uma no estoque ou no máximo 2 peças no estoque. O básico moda, a maioria das fábricas, a referência ela é perene. Todo ano vem a mesma referência, eles só mudam as cores. Então você conhece mais ou menos aquele tipo de produto ali. Você pode ter uma cobertura maior naquilo que vende mais e uma cobertura menor naquilo que vende menos. Tá? Gente, uma coisa muito importante, né, vocês que são gestores, a equipe de vendas, tá? As vendedoras, elas têm que conhecer isso também, porque elas vão ajudar a monitorar esse tipo de produto dentro da área de venda, né? Então aqui, ó, vida útil dentro da loja, 45 a 60 dias, tá? Esse produto deve ser monitorado. Então chegou na loja, 45 dias, 60 dias a grade não girou, ou, sei lá, você comprou lá 2 grades de cada cor, girou lá 20% da grade, já começa gradativamente, o ideal é que gradativamente você já começa a dar desconto nesse tipo de produto. Porque pensa bem, se não girou esse tipo de produto, você começa a fazer ação na rede social, você dá 10%, você dá 15%, começa a fazer, você não tem que esperar lá no final da coleção você dar 50% nesse tipo de produto. De repente, vocês que são gestoras aqui, criar campanha dentro da loja, meninas, essa semana nós vamos fazer promoção em cima de tal referência ou de tal tipo de produto. A comissão de vocês é 3, se vocês venderem tal produto, neste produto aqui nós vamos pagar 10% de comissão. Entendeu? Então, os 10% que você dá de desconto para o teu cliente, você vai dar para a tua equipe trabalhar aquele tipo de produto. Tá? Então, o ideal de 45 a 60 dias. Chegou na loja, 45 dias o produto não girou, já começa a promocionar ele. Tá? Aí nós chegamos no produto moda, tá? Que é o produto de aposta, que é o produto mais arriscado, que é aquele produto que você tem que estar antenado na hora de comprar ele. Tá? Conhecer a tendência, conhecer o storytelling que a fábrica está contando. Gente, uma coisa muito importante, pegue os fornecedores de vocês, tá? Comece a fazer reunião semanal com a equipe de vocês. Pegue os fornecedores, peça o material, estude esse material. Tem um método Kumbuka, eu e o André, nós vamos fazer um vídeo explicando o que é esse método Kumbuka, que é um método que engaja toda a equipe de venda para poder estudar e conhecer esse tipo, e conhecer a coleção, conhecer o storytelling, conhecer aquilo que ela está contando nessa estação, que vai ajudar você a vender muito. Para a parte de moda, isso é essencial, porque a gente tem que conhecer aquilo que a gente está vendendo. Tá? Quanto comprar? Tá? O ideal é que você compre até 20% da tua compra seja de moda. Por quê? Porque esse é um produto de aposta, esse é um produto de valor agregado, que muitas vezes 20% aqui vai representar em valores quase os 50% do básico. Só que a diferença qual que é? O básico sobrou, você só vai remarcar, você vai ganhar dinheiro. O básico, a venda é certa, é reposição. E aqui sobrou, a tua chance de perder dinheiro é muito grande. Né? Eu tenho certeza que vocês devem ter pecinha lá na loja de vocês, que vocês já devem estar doando, que deve estar 5, 6 anos lá rolando na loja. Né? E é peça de moda. Cobertura. Eu tenho alguns gestores que dizem que você tem que ter uma cobertura até de 2:1. Eu digo que não. O moda é cobertura zero. Você vai comprar uma grade. O legal também, gente, que eu acho que é um erro que o lojista faz, é comprar assim, P e GG ou P e G. Gente, compre menos referências, a Gi vai falar disso depois, compre menos referência do moda, mas compre a grade, PMG ou PPPM. Tem a grade, nem que seja estampado. Tá? Porque acabou dizendo, mas o cliente não gosta, tem a internet, tem as cidades são perto, então assim, comprar pelo menos a grade, mas sempre lembrando, comprar uma peça. Eu indico, João Fernando, pelo que eu vejo na loja, esses 20 anos que eu trabalho, não compre grade dobrada de produto de moda, entendeu? Vida útil dentro da loja, tá? De 30 a 45 dias. Gente, esse produto chegou na loja, 30 dias, não girou ou girou e ficou às pontas, já começa a promocionar. Não espera para dar 50% de desconto no final da estação, porque é um produto que a pessoa ela usa menos, não é igual ao produto básico. Porque o produto básico ela fala assim, tá na promoção, eu vou comprar mais uma para o ano que vem. Igual camiseta branca. Camiseta branca, quando eu acho com preço legal, eu compro. Por quê? Porque a camiseta branca, cada 4 meses você tem que trocar ela. A jaqueta vou guardar para o ano que vem. O moda, o que a mulherada vai pensar? Não, mas eu não vou comprar isso aqui, daqui a pouco já está fora de moda. Então, assim, cuide muito com esse tipo de produto e faça ação dentro da loja para você promocionar ele. Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida em relação a isso aí? Não? Queria agradecer vocês aí, foi bem rapidinho uma pincelada. Agora a gente vai passar a parte do VM aí,
tá? Que nem o André falou, gente, entra nas nossas redes sociais lá, quem tá aqui eu vejo que são um pessoal que acompanha bastante as nossas redes, e se tiver qualquer dúvida, depois entre em contato com a gente, tá bom? Valeu, gente!